Estamos começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Agradecemos primeiramente a Deus, agradeço ao meu amigo de bancada, professor Radamés, agradeço a vocês, telespectadores, você que nos acompanha aqui nas redes, nos programas. Sempre estamos aqui falando sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre pessoas, conexão, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que, ao meu ver, professor, ele era para ser mais abordado. Verdade. Mais preparado. E às vezes a gente não consegue enxergar isso aí, né? Onde o empreendedor, o fundador de uma empresa, ele sonha, ele batalha, ele luta, e ele abre a empresa, e ele programa a empresa, estrutura a empresa, determina setores. E aí, às vezes, eles acabam pecando sobre uma sucessão, não é? Independente da... Na Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Sim. Há tempo para tudo, mas independente. Tem empresa que... A minha empresa eu abri ela com 21 anos, hoje eu tenho 41, a empresa tem 20. Mas tem pessoas que abrem empresa já com 45, com 50 anos, não é? E sucessão, legado, né? Uma ética, uma estrutura. Às vezes não, o empreendedor ele dá o máximo dele no hoje. Mas a gente também, a Bíblia diz que a gente basta sofrer o mal do dia, mas não impede também que a gente possa estar, né, pensando também no futuro, né, alimentando nossos sonhos, sonhando, realizando e contribuindo com a economia do país, a economia da cidade, da região. E aí, professor, eu quero que a gente que nós falássemos mais sobre esse assunto, né? Esse assunto de sucessão, né? Quando é que o empreendedor precisa pensar numa sucessão? Ótima pergunta. Primeira pergunta, quando é que o empreendedor ele precisa pensar numa sucessão? É ótima pergunta e vamos... Esse é um assunto que dá para uns 10 programas, viu? Sim. Por que eu falo isso? Porque tem muitas variáveis envolvidas. Não é uma conta de 2 mais 2 apenas. Porque você tem que... Quando é que vai ter uma sucessão? Primeiro, você tem alguma coisa para poder alguém continuar? Suceder aquele projeto? Esse é um ponto que já é preciso o próprio empresário responder. O negócio que ele tem, ele é inspirador para que haja alguém que queira continuar? Porque às vezes você pode estar em um ambiente e a maneira como você passa para os seus filhos é um verdadeiro terror. E tem filhos que dizem assim, inclusive eu conversei recentemente com um empresário, fiz justamente essa pergunta a ele. Ele também tem uma empresa já com 20 e poucos anos, 28 anos mais ou menos, que já existe, que está no mercado. Eu perguntei, como é que está a questão da sucessão? Ele disse, eu tenho uma filha, 17 anos, mas ela não quer nem saber da loja. Aí eu perguntei, por quê? Porque ao longo dos 20 e tantos anos, ela nasceu já eu já tinha loja, eu já tinha empresa. Ele hoje tem 3 unidades e tal. Ele disse, mas foi tanto atropelo, tanta coisa, que minha filha olhava para mim e dizia, eu não quero isso aí para mim, não. Então esse é o primeiro ponto. O empreendedor, ele fez algo digno para que aquilo continue. Então esse é um primeiro ponto. Se eu tenho, o segundo vai para os demais. Mas diga assim. Não tem como a gente não falar de... Claro, é um bate-papo, é um podcast, é um bate-papo e assim, é interessante que a gente traga fatos reais aqui, né? A gente sempre traz uma indicação de um livro, né? Às vezes a gente nem conhece o autor, né? Só conhece ali através do livro. Mas eu vou trazer uma experiência viva, né? Um testemunho que é meu, né? Para quem me conhece, sabe, eu sou casado com uma prima legítima. E quando a gente namorando e as coisas foram se aproximando e os assuntos foram se aproximando do casamento, vamos casar ou não, tal. Eu disse, rapaz, vamos, agora primeiro vamos se preparar para casar, não é? E eu sempre fui apaixonado por comércio, por empresa, por atendimento, por pessoas. E eu não me via em talvez uma mentalidade meio aqui limitada, mas eu não me via em outro setor a não ser um balcão, um atendimento, um comércio. Eu digo, vamos se organizar primeiro, vamos abrir uma empresa.
para nós dois, não. Enfim, abri a empresa, tive apoio dela, e a Cardan Peças, ela foi aberta lá com o objetivo de proporcionar para mim e para ela, quando casado, qualidade de vida melhor, e sempre pensando em quê? A gente, antes de casar, já pensava nos filhos. Né? Já casou com esse plano, então? Já casei com esse plano. E que tem casais que não sou contra quem não quer, quem não, vou aproveitar o casamento, tal, só beleza, mas vamos aproveitar o casamento da gente com os nossos filhos o mais rápido possível. Vamos vibrar, celebrar, comemorar nossas conquistas com a nossa família, com nossos filhos. E aí nós casamos. Eu casei em 2007, já com esse propósito de me organizar, né, financeiramente, para dar a ela e ter também uma qualidade de vida. E o meu primeiro filho nasceu em 2009. Então eu venho administrando já pensando num plano sucessor. Hoje ele tem 17, vai completar 17 anos agora, dia 21, e desde os 14 anos que ele já vem entendendo o que é empresa. E eu nunca escondi para ele, nem para João Emanuel, nem para Maria Giovana, que hoje tem 6 anos, as dificuldades, os desafios. Eles sempre escutam. Eu digo, olha, não é fácil, não é difícil, é desafiador. Então nós vivemos de desafios. Nossa vida é um jogo, a gente tem que estar sempre nos desafios para passar de fase, de nível, e aí você, né? E aí eu tenho aqui uma pergunta aqui: o que é mais desafiador? Manter o legado construído pelo fundador ou adaptar o negócio às novas gerações e ao novo mercado? Essa não é uma pergunta boa também. Pergunta que tá fazendo assim uma analogia, né? Tem gente que, eu já falei outras vezes aqui, eu chego na empresa, eu chego agradecendo a Deus, às vezes faço um vídeo, posto nas redes sociais, sendo grato a Deus, porque tem muita gente aí querendo essa correria da gente. Olha para Radamés e, rapaz, Radamés, um cara bacana, inteligente, mas Radamés acorda mais cedo um pouco, ele estuda, ele lê um livro, ele assiste um podcast, né? Então ele está ali lutando. E eu digo, quando eu vejo algum amigo empresário reclamando dos negócios, tem tanta gente aí querendo sentar na sua cadeira, querendo assumir sua empresa, os caras com essa cabeça, rapaz, é mesmo, até mesmo, isso é. Então, professor, deixar essa pergunta aqui: o que é mais fácil, né? O que é mais desafiador, né? É manter o legado construído pelo fundador ali, né? Ou se adaptar o negócio, né, a essa nova geração, a tecnologia. Eu queria ouvir de Radamés uma resposta vindo com esses dois ingredientes aí para uma empresa. Bom, essa é uma pergunta que dá a tese de doutorado, amigo. Sabe por quê? Porque envolve desejos, envolve sonhos, envolve uma nova realidade que os jovens estão vivendo, uma nova geração, o acesso que elas têm, as facilidades que têm chegado para elas, a leitura de mundo que ela tem. E esses mesmos tópicos que eu acabei de falar da nova geração, também eu faria a mesma coisa para os que são da antiga geração. Os seus objetivos de criar uma empresa, de montar uma organização, a estrutura, como você acabou de falar, casou e então já foi pensando na questão de um empreendimento para entrar no casamento. Então, não só a sucessão, aqui cabe até outros temas que você acabou de incluir, que é a questão do próprio matrimônio, do casamento, a relação do cônjuge com quem decide empreender. A própria decisão de empreender é uma decisão que não é muito óbvia. Em um país que mais de 60% das empresas tradicionais fecham no primeiro ano, se você falou do empreender para os jovens, a nova geração, quando elas falam de empreender, e eu tenho lá na incubadora, 90% dos incubados, os donos das startups que estão lá na incubadora, são jovens. E o que eles querem empreender é um negócio que não tem nada a ver com o que você quis empreender quando você começou. Eles querem empreender em startups, que é um negócio totalmente disruptivo, que aí sai de 60% que quebra no ano e vai para 95% que quebra não é nem no primeiro ano, é na primeira fase, porque as startups não seguem muito o princípio de anos, eles seguem fases. Então, na primeira fase, que é a fase da ideação, uma grande parte morre aí. Uma outra grande parte morre na segunda fase, que é validar ainda uma ideia, que o cara só tem uma ideia.
E a maioria morre só na ideia. Outros morrem na validação da ideia. Gente, validação significa não tem nenhum produto ainda para vender. Ele só está testando se aquele negócio faz sentido ou não. E o restante, que aí para mim é um grande desafio na própria universidade, e, enfim, a gente está participando de alguns fóruns aí de incubadoras e a discussão é meio que unânime, é quando chega na fase de tração, que é na hora que o produto está pronto e agora vou ter que vender no mercado. Aí a tragédia é absurda, porque nessa hora você precisa de capital para produzir, você precisa de capital para divulgar, para escalar. Aí é trágico. A maioria não passa dessa fase. Então veja como são. O jovem quer uma empresa totalmente diferente da maneira como você quis, como as pessoas queriam uma empresa 20, 30 anos atrás. Então é uma pergunta muito boa, com uma resposta múltipla, porque são necessidades distintas. É preciso entender o que é que esse jovem quer, o que é que o fundador quer. Ele quer que aquela empresa continue, então, baseado nisso, ele é o dono da empresa. O sucessor não é dono de empresa nenhuma. O herdeiro, pior ainda, herdeiro não é nem... Essa conversa, por exemplo, não cabe nem a história de herdeiro. Não. Porque herdeiro tem o costume, nesses casos, quando não são preparados, de torrar tudo e a empresa quebra depois. Vamos lá. O professor falou sobre capital para divulgar o produto, né, para vender o produto. Aí precisa do capital também, antes de tudo, de desenvolver o produto, de testar o produto, para validar o produto, que você só vende depois dele testado, validado e aprovado pelo mercado. Então, assim, às vezes... Porque o que é sucessão, né? Sucessão é o quê? É continuidade, né? Continuidade de quê? De um projeto que já é... De um projeto que está vivo, bem ali, sucedido. Que está funcionando. Isso. Então, sucessão é continuidade. Do que já foi validado, que já foi investido capital, que já foi tido prejuízos, né? Quantas empresas não testam um produto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes? E aí quando eu tenho esse conhecimento de empresas que passou por isso, olha, nós já testamos esse produto por diversas vezes. A persistência do empreendedor, ele acredita nele. E aí, será se o sucessor ele está pronto para dar continuidade a esses desafios? Me permita um parêntese para comentar sobre Sim. isso. Porque eu acho que aí é bem oportuno o seguinte, Artemio. Essa é a minha opinião, tá aí, eu respeito quem pensa o contrário. O fundador da empresa, ele tem que ser empreendedor. Porque é a parte mais difícil da empresa. Os primeiros 5 anos, os primeiros 3 anos. Essa jornada que a gente acabou de falar, que nas startups que procuram fazer de maneira científica, dentro da universidade, você não teve nada de universidade, não teve nada disso, você foi no braço, como diz assim, no estresse mesmo, gerenciou no fígado, devendo e até dar certo. Até chegar hoje, aí 20 anos, a empresa está sólida, a empresa tem patrimônio, sim, a empresa está sólida, a empresa tem um grupo de clientes, a empresa tem projeto, a empresa tem futuro. Ela chegou no ponto, e aqui eu vou fazer jus aos professores também, a um professor que eu aprendi muito com ele, chamado Vicente Falcone. Vicente Falcone diz o seguinte: toda empresa, que tem a ver também com o que a gente faz na universidade lá. Toda empresa tem que chegar um dia no estágio de tranquilidade, de estabilidade. Esse é o maior desafio. No início não tem como ter estabilidade, no início não tem como ter tranquilidade, no início é correndo de manhã para pagar o almoço, correndo no almoço para pagar o jantar, para pagar o cliente, para pagar o fornecedor, é aquele desespero que faz parte da própria natureza, não tinha nada certo, você começou, não tinha tantos clientes suficientes para poder dar demanda ao estoque que você tinha, você gerou um problema, você desestabilizou, usando a palavra de Flávio Augusto, que ele gosta muito de dizer isso, não existe estabilidade, você desestabiliza um negócio com a sua ideia, começa a bagunçar tudo, bagunça a sua vida de todo mundo e você vai alinhando, isso é coisa de empreendedor, o empreendedor faz isso, ele gosta disso, chega a hora que ele alinha, ele adquire a estabilidade. A sucessão geralmente acontece nessa fase. Nesta hora, o meu professor Falcone diz o seguinte: nessa hora, empreendedor, calma. Por que eu estou dizendo calma? Porque o empreendedor parece que ele gosta da aventura, ele gosta do risco o tempo inteiro. Mas uma empresa não pode ficar o tempo inteiro correndo risco. A natureza do risco do empreendedor, ela é importante, mas chega a hora que o empreendedor tem que passar a ser gestor. Na hora da sucessão,
Eu diria que é um ponto favorável para o sucessor. Qual é o ponto favorável para um sucessor? É que ele já pegou a fase mais difícil, que ele nem precisa mais passar. Pronto. Ele tem que aprender agora a ser um gestor para continuar aquilo que o empreendedor já sofreu. Os cabelinhos o empreendedor já perdeu. Ele agora tem que desenvolver habilidade de gestão. Isso é a minha leitura, tá, gente? Não estou dizendo que o sucessor não tem que ser empreendedor, porque empreendedor é muito de comportamento, não dá para ensinar alguém a ser empreendedor. Não existe escola de vou ensinar você a ser empreendedor. Amigo, você tem que despertar em você esse comportamento e aflorar. Agora, ensinar a ser um gestor, aí dá. Dá para ensinar um jovem, dá para ensinar um sucessor com formação, com treino prático, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, o tempo inteiro. Aí, se ele for gostando, se identificando, que já são outros tópicos aqui, se ele quer realmente aquilo para ver, dá certo. Não sei se eu consegui explicar. É porque assim, pode procurar e você só vai encontrar empresas que são fortes, que têm realmente história, que está ali fortalecida ali, alicerçada no mercado, pensando em uma associação. Sim. A empresa tem que ser maior do que o dono. Empresas fortes, elas não pensam só ali no presente, ela pensa no futuro. E quando ela pensa no futuro, ela pensa a longo prazo, ela tem estratégia, ela tem planejamento. Porque você está hoje aqui, mas já tem gente planejando, está com uma estratégia, um planejamento aí para 2035. Uhum. Então, empresas fortes, com esse pensamento, eles acreditam que não basta pensar apenas no presente, no momento, e sim a longo prazo. São essas empresas que pensam em sucessores para que estejam prontos e preparados para o futuro, para as próximas gerações. Então, assim, esse tema, de fato, realmente, ele é muito, muito bom, tá certo? E quando a empresa, às vezes, o empreendedor se acorda para pensar no plano de sucessão, às vezes essa empresa já está no fim de carreira já. Porque faltou planejamento lá atrás, faltou estratégia lá atrás, um planejamento curto, médio e longo prazo. E às vezes quando ele, eu costumo dizer, quando ele está ali, ele ciscando em neutro ali, já no fim de carreira que ele está pensando num sucessor. E aí não dá mais tempo. É um pouco mais difícil aí, né? Ele vai soltar a bomba na mão de alguém que tem que desenvolver competências que talvez ele não vá ter condições. Que até o empreendedor, no início, ele tinha muitas bombas para desarmar. Ele armou, inclusive, várias, mas ele suporta. Essa parte é mais subjetiva e tem a ver com comportamento, como você falou. Se você vai fazer um programa de sucessão, a empresa já quebra, não quebra, fala, não fala, o empresário está com dívida pela cabeça, por tudo, aí realmente você vai botar o seu filho para pegar uma bomba dessa. Acesa. É melhor, isso é minha a bomba sugestão. acesa já. O pavio, inclusive, já está chegando ali no... Uma coisa é entregar a bomba e o fósforo aqui, né? Solta essa bomba. Aí você vai olhar para um lado para o outro, soltar ali. Outra coisa é entregar a bomba acesa, às vezes vai se estourar ou na sua mão ou nos seus pés. Aí vai ficar batendo boca. Mas, homem, você soltou a bomba nos pés, você me deu ela acesa, né? E o maior erro é achar que a sucessão ela acontece assim, naturalmente. Meu filho está acompanhando, ele está em todos os dias, mas o principal falta aqui é o diálogo, o acompanhamento, a conversa, a clareza, os números, os resultados. Aí você, ele está comigo, você está comigo há 10 anos aqui, abrindo e fechando a empresa e não sabe de nada. Não, eu tô ouvindo todo dia, mas eu não estou sendo mentorado, eu não estou sendo assistido, eu não estou sendo ensinado. Então, preste atenção, olhe para quem está do seu lado. Às vezes não é nem um familiar, um filho. Às vezes tem uma pessoa que você tem afinidade que você, eu vou passar meu bastão, vou passar minha empresa para essa pessoa. Uhum. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui nesse momento, tem várias, 2026. Eu não vou falar muito disso porque esse é um assunto que, se a gente falar, dá meio que desanima. Mas vou dar um exemplo de 4 empresas, nesse momento, 2026, que estão em recuperação judicial. Esse não seria um bom momento para fazer programa de sucessão, porque elas entraram. E aí, nos motivos eu não vou entrar no mérito, apenas dizer que o momento não seria o ideal. Talvez é melhor pegar o capital e começar um outro negócio, porque ter a resiliência para aguentar, a Gol está passando uma situação muito complicada. Casas Bahia, gente, Casas Bahia, que foi adquirida há pouco tempo. A Polishop está passando uma situação
de dificuldade. Tem um monte de empresas, principalmente a do varejo. A própria Magazine Luiza não está muito legal. A situação não tá, Americanas está numa situação complicadíssima. Então, essas circunstâncias que, obviamente, eu nem vou entrar no agro aqui, né? Que hoje está passando um perrengue muito grande por vários motivos. E, como disse, não vou entrar nas causas, que às vezes são causas maiores do que o próprio empreendedor, que está fora dele, mas a causa não é, o tópico não é esse. O tópico é preciso realmente criar, vou repetir o que Falcone colocou, é preciso você estruturar um caminho, desde quando você começou a empresa, já pensando na sucessão. Porque a empresa ela é maior que o empresário. Deveria ser. O empresário daqui a pouco parte, mas a empresa continua. Tem empresas centenárias por aí. Sim. Nós já até mostramos outro dia que existem empresas no mundo, gente, hoje, nesse momento, com quase 1000 anos de existência. Lá no Japão tem empresas com mais de 1000 anos. E não são empresas gigantes, porque não precisa ser gigante para poder atravessar séculos. Precisa ter consistência, ter um nicho, ter um mercado, ter algo que você faça. Então, eu queria deixar esse ponto que não é ideal, não é o melhor momento. O empresário tem que fazer o dever de casa. A empresa precisa ser sólida para ele passar para outro continuar. Senão, é melhor, fecha, abre outro, para ele começar do zero, porque senão eu diria que não seria muito... qual é a palavra que eu vou dizer? Não é questão de ser justo, é que não é muito adequado você soltar uma bomba para o seu filho, sua filha, seus filhos terem agora que desarmar essa bomba, porque o pavio já acabou todinho, vai explodir, pega, filha. Aí fica, não é ideal. Acho que nem um pai quer isso. Quando o professor fala no Japão, empresa centenária e tal, sem dúvida são empresas fortes. Essas empresas fortes são justamente aquelas que planeja, né? Tem um planejamento a curto, médio e longo prazo. E esse curto, médio e longo prazo, ele está sempre alimentando o longo prazo. Sim. O curto prazo está ali, já está dando um gásinho no médio prazo e automaticamente pega o resultado do curto, do médio e vai implicar no longo prazo e aí vai. Não é? E aí, será se o herdeiro está preparado para a sucessão? Boa. Nem todo herdeiro está preparado para suceder uma empresa, para dar continuidade à empresa. Nem todo herdeiro. E aí, nesse caso, quem está errado? Eu acho que não tem nenhum erro aí, casos de erro. Mas o empresário só não pode soltar uma empresa na mão de um filho que não foi preparado. Pronto. Não faça isso. Aí entra o achismo, né? Eu achava que você estava aqui todos os dias, estava sabendo, né? Aí eu achava que o senhor ainda ia me passar e fica aquela uma jogando para outra. O grande problema, Temer, é que não tem escola para preparar. A universidade não tem. Eu fiz uma formação em administração, passei pela pós-graduação, envolvi... Meu amigo do graduação, da mestrado, doutorado, não tem nenhuma disciplina para você. Vamos aprender. E aí acaba virando uma coisa muito pessoal, de pessoas que passam por... Já tiveram adquirir uma grande quantidade de conhecimento, empresários que conseguiram dar o jeito dele, o malabarismo dele, de tentar trabalhar, resolver os pepinos, crescer e educar. Porque preparar um sucessor é um trabalho de educação. Isso... Como a gente tem percebido, não tem manual, não tem modelo, não tem ferramentas tão assim claras. Tem que ser algo meio artesanal mesmo, e construindo, discutindo, e construindo, e discutindo. O Salomão tem uma dica para nós, né? O Salomão disse que na multidão de conselhos tem sabedoria. Tem que pegar um aqui, né? Porque o modelo que você utiliza para fazer sucessão pode ser que não dê certo para outro. Sim. Porque são pessoas, não é um robô. Né? Às vezes, dentro de casa mesmo, você tem um filho totalmente diferente do outro. Essa pergunta que eu lhe fiz, professor, será se nem todo herdeiro está preparado para uma sucessão? E, nesse caso, quem é o culpado? Eu acredito que o culpado é o atual gestor, que não preparou o seu herdeiro para se tornar um sucessor. Eu penso dessa forma. Não, entendi. E nesse momento eu trago essa bronca para mim. Partindo do pressuposto que o filho quer, porque às vezes o filho não quer seguir a empresa, ele não quer ser o sucessor. Mas se ele já disse o pai, eu quero, aí eu concordo contigo. A partir daí, do dia que o filho disse, eu quero sim, pai, continuar aqui na empresa, quero dar continuidade a esse projeto tão belo que o senhor já fez. Agora sim, o pai acabou de adquirir a responsabilidade
Ele vai dar os pulos dele, mas ele precisa assumir agora uma capacitação, treinar, contrate alguém, chama um mentor, ele deu os pulos dele, mas ele precisa preparar, porque esse daí, ele chega à fase de sair, aí o filho diz, pai, 10 anos atrás eu pedi para o senhor me ensinar, o senhor não me ensinou, eu tive que estar aqui sozinho, para cima e para baixo, o senhor também nem me deixa eu tomar decisões, porque tem medo, acha que eu ainda sou imaturo e tal, aí agora o senhor está dizendo que vai sair, vai sobrar para mim. A gente também já falamos aqui sobre, tipo, sobrenome, né? Hoje Sim. até um sobrenome, né? Sim, verdade. Dizer, professor Radamés, né? Aí o nome vem até antes, né? Professor. Que você adquiriu esse sim. sobrenome, né? Dentro de sala Tipo, de aula. entre né? aspas, uma marca, né? É professor Radamés. Aí hoje eu tenho Artemio Cardan, né? Verdade. Muita gente chega e às vezes não sabe nem que acha que o nome Cardan é um nome. É um sobrenome. É um sobrenome de verdade. A gente adquire um sobrenome, né? Sim. E às vezes também passa isso na cabeça de alguns herdeiros e de alguns gestores, né? Ah, meu filho tem meu sobrenome. O sobrenome, ele pode abrir a porta. Sim. Ele vai abrir a porta. Eu nem dúvida. Matarazzo também é um sobrenome. Mas hoje não sobrou mais nada. Então, assim, o sobrenome, Não teve preparação. o sobrenome ele pode abrir a porta da empresa. Mas é a competência que vai fazer, que vai manter essa empresa viva ao longo do tempo. Então, assim, é um tema bem, né? Eu já tenho um sobrenome. A gente está vivendo, nós estamos vivendo aí, hoje, atualmente, aí no setor automotivo, aí, a guerra, né? Marcas que estão chegando agora no mercado, batendo aí de frente, ganhando espaço, com marcas que já estão no mercado há 30, 40, até mais anos. É o sobrenome. O sobrenome. Agora, será se esse sobrenome é competente para se manter no mercado? E aí, sobrenome, no caso, olhando para o consumidor, ele não está muito preocupado com o sobrenome, principalmente as novas gerações. Ele quer saber a qualidade. O consumidor quer a competência, quer o resultado, quer o custo-benefício, quer... Meu vizinho comprou um carro desses chineses, eu não sei nem como é que pronuncia, se é Dilai ou se é Dili, um carro elétrico. E está encantado com o carro. Aí eu olhei, eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Quer dizer, uma marca desconhecida, mas tem um produto de qualidade. É porque tem alguém lá com competência fazendo. Sim, entregando. Então, Cardan é uma excelente... Você conquistou, você criou esta marca, assim, esse registro positivo que você construiu. Mas isso não é garantia de futuro. Se chega alguém e começa a fazer tão bem quanto e não é Cardan... E entregar melhor que eu. Aí o cliente vai, ele não vai muito por... Ser tão inovador, sucessão, né? Aí tem tudo a ver com experiência, Sim, né? Inovação. Às vezes eu tenho uma experiência ali e tal, mas a minha experiência, ela tá... Eu tenho uma experiência, mas tá defasada. E aí um sucessor preparado, ele vem com inovação, com tecnologia. E aí quando junta inovação versus experiência, tecnologia, somado, né? Quando se soma, aí a gente vai mais longe. Tem continuidade. Porque quando se tem experiência e a empresa já é antiga no mercado, aí você tem 2 pontos fortes, que é o que? A experiência, a tradição, aí agora um sangue novo que chega do sucessor, com inovação, com tecnologia. Aí imagina aí o fortalecimento dessa empresa, o quanto ela não vai enraizar mais. Então, assim, é fantástico, vocês que nos acompanham, você empreendedor que está nos assistindo, é interessante parar a pensar nessa questão de sucessão. Pega a sua experiência, a sua tradição, né? Transforme isso aqui, some com a inovação, a tecnologia, né? Aí você vai colocando uma pitadinha de competência, pontualidade, de clareza. Assim, a empresa vai se alimentando com coisas saudáveis. Não tem como, o resultado não vai dar errado. Eu tenho essa leitura. Todas as empresas que conseguiram sucesso nessa questão da sucessão são empresas escola. Como assim, professor? Que história é essa? São empresas escola. Pode olhar para a Coca-Cola, olhe para a própria empresa que o Thomas Edison fundou, a General Electric. Todas as empresas que são longevas, que já passaram seus 50, 100 anos, todas elas se transformaram em escolas. O que é uma escola? Um lugar onde aquilo que se faz é transformado em um modelo de ensino e as pessoas que entram aprendem como funciona e aí dão sequência.
Qual é um desafio que o pai tem em treinar um filho? É porque ele treina o filho como pai. E aí já vai dar alguns problemas aí. Sim. Porque na hora dele preparar o filho, ele não está preparando, não é pai preparando o filho. É executivo, é CEO de uma empresa preparando o sucessor. Não sei se você consegue perceber, mas é diferente. Não é pai que prepara filho. É executivo que prepara sucessor. Então o pai precisa entender que ele é um executivo da empresa e ele tem que, aquilo que ele faz, ele tem que transformar em questões didáticas, em microaulas, em aulas. E quando ele for explicar, não é um pai explicando para o filho. Porque às vezes o pai explicando para o filho pode ter várias abordagens, mas uma delas é ele se envolve emocionalmente, ou então ele exige de maneira exagerada, ou ele nem exige, ou ele diz, tá bom, tudo dá certo, então ele falta a racionalidade. O executivo, quando treina alguém, você como dono da empresa, diretor da empresa, e chega alguém lá, um gerente que você tenha lá, você está na cola dele ali o tempo inteiro, se ele está fazendo correto ou não está, você está ajudando, você olha, se você fizer de novo isso aí, eu vou ter prejuízo, se você fizer assim, o cliente vai voltar, porque você está ali orientando racionalmente para que ele entenda que racionalmente aquele negócio tem entrada, processamento, tem saída, que volta um resultado para poder retroalimentar o sistema. Mas quando você vai fazer isso com o filho, aí diz, ô meu amor, tão lindo fazendo as coisas do papai na empresa e tal, aí meu amor lá faz uma coisa errada, não tem nada não, papai também errava, tá tudo certo. Não tem problema. Não é assim. Vamos ensiná-lo o que é que ele fez, o que deu certo, o que deu errado, por que deu errado, por que deu certo, quais as consequências se der errado, quais as consequências se der certo, o que é que ele tem que ter medida agora corretiva em cima daquilo para não voltar a acontecer. Ele pode praticar o método PDCA básico, que é um modelo de gestão que é uma escola, é isso que eu chamo de escola. Eu planejo, executo, checo e tomo ação. Aí vai de novo. Se isso funciona como modelo, o empresário, o dono da empresa, ele pode estar mais tranquilo em que o sucessor vai entrar também no sistema. E o sistema ele retroalimenta e ele ensina. E não misturar as coisas. Porque é provável que ele misture. Ele está aqui, daqui a pouco ele já está com o menino na praia, daqui a pouco está no shopping, daqui a pouco está dando bronca porque o menino não está. O cabelo está todo. Porque não está tendo equilíbrio ali, não está tendo controle, não está tendo setores, não está tendo momentos, está misturou tudo, está tudo. Isso é um desafio, viu, pais? Está tudo na mesma mesa ali. Você não pode misturar, tem que separar. Vamos separar aqui, vamos manter o equilíbrio. Aí. Quem está falando aqui agora não é papai, está falando que é o executivo. Mas eu confesso que não é tão fácil, não. Como eu digo, acha que o natural vai acontecer. E aí onde está o problema? O natural vai acontecer. Agora a gente é pai e filho, daqui a pouco eu quero lhe cobrar como colaborador da empresa, daqui eu quero que você tenha uma postura de dono, mas não tem conversa, não tem diálogo, não tem um equilíbrio, não tem uma educação, não tem um ensino, não tem um acompanhamento. Aí fica difícil. Por isso que eu digo que o culpado é o pai, é o gestor. Se tratando de uma sucessão familiar entre pai e filho, o problema sempre vai estar no pai. E o resultado também. Porque o filho ele não está ali, ele já pegou tudo pronto. Isso. Ele não sabe o que foi feito para chegar ali. Né? E aí, quem é empreendedor, que tem filho, que às vezes chega no canto, ou na própria empresa, que chega alguém, seja um cliente, um amigo, um fornecedor, e diz, esse aqui é o herdeiro? Aí já tem outros que dizem, esse aqui vai ser o herdeiro das contas. Né? E eu sempre me deparo com perguntas como essa. É comum. Eu digo, rapaz, ele não é herdeiro, não. Eu ensino a ele que ele tem que ter... Melhor do que eu deixar patrimônio para ele, certo? É eu deixar valores. Não quero deixar para meu filho patrimônio. Nenhum dos três. Patrimônio é fácil de ser dilapidado. Patrimônio que eu deixar para um herdeiro, se ele não estiver preparado, se ele não tiver os valores, isso mesmo. Não dura, pode ser o patrimônio que for, não dura 36 meses. Não dura. Eu desafio qualquer um. Agora, se você deixar valores, ele vai pegar o patrimônio, pequeno ou grande que você deixar, ele vai multiplicar, ele vai triplicar. Não deixe patrimônio para seus filhos, deixe valores. É verdade. Ensine a seu filho a ter valores e aplicar os valores no dia a dia, na empresa, na rua, onde ele estiver, com seus netos, que serão os filhos dele. Não deixe patrimônio para seus filhos, deixe valores. Talvez um exemplo para isso aí, uma metáfora seria o seguinte, você tem uma empresa que vende varas de pescar. Sim. E deixou para ele lá 1000 varas de pescar, mas não ensinou o menino a pescar. E aí ele não sabe usar aquelas varas. Então, se ele não sabe o uso se ele jogar a vara e ficar só com o anzol na mão, tá tudo certo. Porque ele não foi ensinado, ele tá aprendendo sozinho ali. Daqui a pouco o anzol tá empendurado aqui no dedo e a vara tá lá dentro.
Ele não sabe. Então, realmente, de fato, é obrigação. Não é opcional, sabe, pai? Não é opcional. A não ser que ele não queira. Aí você realmente não pode forçar seu filho a seguir um caminho empresarial que ele não se identifica, ele não quer, ele quer. Aí, tranquilo, tá tudo certo, e aí a obrigação do pai é conduzir, orientar, passar os valores que ele tem para ele aplicar nesse negócio, nessa profissão que ele quer seguir. Isso. Ainda é culpa e responsabilidade do pai. Ele não quer vir para a empresa, tá tudo certo. Mas eu preciso ensinar meus valores. Isso sim, os valores sempre, né? Porque você vai formar um homem, né, ou uma mulher de valor para o mercado, para trabalhar em algum lugar, enfim, para desenvolver uma atividade missionária, pode ser também, tá tudo tranquilo. Desde que ele, obviamente, né, escolha algo que faça sentido para ele, porque se você hoje está lá na empresa, o seu filho olha para você e ele faz essa análise. Essa vida que papai tem aí, eu não quero não. Ou então ele olha assim, rapaz, papai é tão alegre aqui, papai todo dia fala bem daqui, papai é tão feliz com isso, eu quero isso também para mim. Rapaz, mas aí vem duas situações. Se você não ensinar pro filho e chegar em casa só reclamando, ele vai odiar a empresa. Foi o que o outro colega lá, o empresário falou para mim, foi justamente isso. Eu só chegava e ficava reclamando, a menina não quer nem saber. Eu vou nada, não. Você só chega aqui falando, Falando mal. Aí já cria outro conflito. E tem que ter cuidado também, que se você não levar para mostrar, que você tem que levar para mostrar os desafios. Sim. Que se você só chegar em casa com o resultado, esbanjando que deu tudo certo, ele vai pensar que é fácil demais. Sim. Aí quando ele for para lá, que aí no caso é o herdeiro sem preparação, vai achar e vai se frustrar. Papai chegava em casa de carro novo e a gente viajava e eu pensava que era fácil aquela história, né? Na internet tudo é fácil, né? Eu vi na internet, é tão fácil. E quando você vai fazer, porque não teve acompanhamento. Se você viu na internet que achou fácil, aí você vai aprender, vai estudar, para que também aquilo se torne fácil para você. Me coloque na cabine de um avião que eu não vou saber nem... Se você colocar lá e fechar a porta, eu vou apanhar para abrir a porta para eu sair. Imagine para eu ligar um avião. Mas se eu tiver interesse... Que é a primeira coisa, né, professor? Isso. Se eu tiver interesse pelo negócio, achar interessante aquilo dali, e aí eu buscar conhecimento, estudar e ter alguém que possa me conduzir, me ensinar, praticar comigo, aí sim eu me torno um piloto. Até então, fica difícil. Esse é um tema que nós vamos trazer mais vezes aqui. Você concorda? Sim. Porque é uma realidade, existe esse gap aí. Tem muito empresário né, que já está encerrando a jornada dele. Inclusive alguns, rapaz, infelizmente, já deveriam ter encerrado e não encerram porque não fizeram esse trabalho de preparação com o filho. Aí tem lá Outro dia eu encontrei uma situação bem estranha. Um camarada com 25 anos, lá dentro da empresa, ele já estava, não sei quando... Era a empresa de 3 gerações. O pai fez um bom trabalho com o filho, mas o filho não fez um trabalho bom com o neto lá. Não fez. E aí o camarada já tinha... Eu me lembro dessa experiência porque eu fui contratado uma época para fazer um trabalho de recursos humanos numa empresa, para estruturar. A empresa já era bem antiga, tinha quase 40 anos e não tinha recursos humanos, o que é muito comum. Eles têm só um setor pessoal. E aí ele foi me pedir ajuda para venha estruturar aqui. Aí eu comecei. Aí fui conversar com todo mundo para estruturar, saber os cargos, né? Quem está em quê? Aí encontrei lá um rapaz lá, entrava, saía para um lado para o outro. Eu disse, tudo bom? Você trabalha em quê aqui? Ele disse, não, eu sou o filho do dono. Eu disse, que legal, muito bom, dar continuidade ao trabalho do seu pai. Mas você faz o que aqui? Não, eu sou filho do dono. Aí eu já entendi, né? Ele não tinha uma função definida, ele não sabia o que ele fazia lá dentro, ele estava ali, e aí, só que tomando decisão o tempo inteiro, fazendo as decisões lá, e aí eu tive que conversar com o dono, eu falei, isso faz tempo isso faz uns 12 a 13 anos, mais ou menos. E o dono até falou assim, rapaz, esse tem sido meu calo, porque agora, minha amiga, tá difícil ajudá-lo. O cara tá com 25 anos e eu devia ter feito isso lá no início. Agora, ele não quer saber disso aqui, vem aqui só para tirar dinheiro, entra aqui, pega um valor e some. Só vive pinando moto para cima e para baixo, só vive curtindo a vida.
Eu agora estou numa situação delicada, me separei da esposa, só tá eu e ele dentro de casa, ele não sai dentro de casa, eu tô lá com ele, estamos 2 homens dentro de casa, aí ele vem para cá, mas ele vem aqui como se tivesse um aposentado de férias. O filho do dono, o filho do dono, o filho do dono. O filho do dono. Aí É. eu entendi que, de fato, ali tinha um problema que ele não ia ser fácil para ele resolver. Empresa, dinheiro financeiro, caixa, banco, bens, patrimônio. Mas qual é o maior patrimônio de uma empresa? Boa. Qual é o maior patrimônio de uma empresa? O maior patrimônio da empresa é para ser o quê? A credibilidade dela. Porque numa empresa com 5 anos, com 10 anos, com 15, com 20, com 30, com 50 anos, ela passa, sem dúvida, ela passa por altos e baixos. Quem vai manter essa empresa viva abaixo de Deus vai ser a credibilidade dela. Sim. Eu entendo que Dela e nossa, como profissional, como qualquer profissional, pessoa, né? eu acho que o Se maior tiver credibilidade, acabou-se. patrimônio de uma empresa é a credibilidade. Essa Seu credibilidade nome, né? Seu nome tem é que... o nome. A credibilidade ela vai impactar diante do cliente. Se você tem credibilidade com o cliente, ela vai impactar. Se a empresa ela tiver credibilidade, ela vai impactar com os colaboradores. Os colaboradores, rapaz, eu vou ficar aqui, não vou sair daqui não. Já entrou água no barco e a gente já botou para fora e deu certo. E vai a credibilidade também vai impactar junto com os fornecedores ali. Sim. Com Então, a sociedade também, com a comunidade. sociedade, sem dúvida, com a sociedade. Então, o maior patrimônio de uma empresa eu vejo que seja a credibilidade. Se eu tiver errado, assim, me corrija, professor, e vocês também, telespectador. Eu não tenho como corrigir, porque nesse caso coincide também comigo essa mesma leitura. Eu tenho essa mesma leitura. A marca que foi construída, né, todo o nosso trabalho que foi ali montado, Sim. isso é uma construção que a gente faz com muito suor, meu irmão, com Sim, muito sim, sangue derramado, com muito suor, e isso requer da gente paciência, requer da gente... Né? Como é que ele chama? Resiliência, que é a palavra bastante utilizada ultimamente nessa questão, né? O empréstimo que a gente adquiriu da física aí. Resiliência, porque é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então tem que ter muita calma. Professor, estamos chegando aos finalmente do programa, um quadro, uma edição bastante essa foi importante, viu? Impacta, vai voltar. Impacta, né? E vamos para os finalmente, né? Sim, sim. E aí eu vou deixar aqui... para você, herdeiro, sucessor, prefiro que você seja herdeiro. Então, você quer assumir a empresa? Quer assumir a empresa, professor? Essa é uma boa pergunta. E aí, meu filho? E aí, meu filho? Saiba que também vai assumir as responsabilidades da empresa. E uma dessas responsabilidades da empresa é manter a credibilidade no mercado. Verdade. Eita. Construída por seu pai, não por você. O desafio é esse. E pai, é sua responsabilidade passar, capacitar, treinar, educar o seu filho para que ele entenda o valor da empresa, ele compreenda o que ela já construiu. Isso é uma coisa bem interessante também. Acho que é um ponto para a gente puxar num próximo programa, é como repassar, como transmitir de maneira educativa para os sucessores todo o legado criado, a construção, né? Isso aí é fundamental. E para essa aqui eu vou deixar até para os meus filhos, né? A Cardan Peças foi um sonho minha e da minha esposa para que nós possamos, depois de realizar esse sonho, nós pudéssemos viver uma vida mais tranquila, que é o que a gente está vivendo hoje. Uhum. Né? Mas a gente também precisa de proteger esse sonho. Sim. E a proteção desse sonho, ela hoje não é mais só minha, nem da minha esposa. É de vocês também que já estão lá dentro. Então, Verdade. prestem atenção que vocês estão ali para proteger esse sonho. Não é assim, professor? Ele aproveitou aqui, meu amigo, isso aqui vai ficar para gerações. Vai sim, vai sim. Aproveitou o podcast aqui e mandou o recado. Mandei o recado para vocês aí que está em casa me assistindo, vai assistir. Preste atenção. Mas eu tenho acompanhado o que você tem feito esse trabalho de preparação. Então, você está fazendo também seu dever de casa, né? Você está passando essa bola para eles, mas você também, como treinador, está ali no campo treinando com eles, está junto com eles. É desafiador, mas é bom. É bom. Com certeza. Feliz. Então é isso aí, professor. Bom,
Falar um pouco aqui também sobre os nossos. Nós temos uns patrocinadores, né? Que contribuem para que o programa, para que o Sertão Inovador ele esteja aqui no ar, né? Estamos há mais de ano, né? Inclusive, convidamos, se você que é empreendedor. Muita gente, eu sempre falo esse exemplo, muitas empresas têm sua cota de patrocínio e patrocina shows, festas, bandas, esporte, que é importante, né? Faz patrocínio para ações sociais, teatros, filmes, né? Muitas coisas dessa área social. Parabéns pela sua atividade de contribuir e reservar um valor para esse tipo de iniciativa. Mas você também poderia patrocinar o empreendedorismo. Sim. Que é o maior, na minha leitura, né, a promoção do empreendedorismo, promover o empreendedorismo. O maior programa social de um país é estimular o empreendedorismo. Quantos empregos não são gerados quando alguém decide abrir uma empresa? São muitos, né? A cidade, é uma cidade típica de empreendedores, essa cidade. Você encontra muitos comerciantes, muita gente de fora que vem para cá empreender. Eu já fiz essa pesquisa, tá? Em torno de 80% dos empreendedores não são daqui. Os empresários aqui são de fora. Então, muita gente veio para cá com essa visão também de empreender uma cidade importante. E você pode também ser um desses patrocinadores. Você tem sido um desses patrocinadores, falo aqui, né, de viva voz, não só devido a que está dividindo a nossa bancada hoje, mas está sempre com a gente desde o início. Né? A Cardan Peça tem sido uma dessas empresas. Assim como a gente agradece também a própria Mobile Imóveis, que é aí conosco, né? O Jansen aqui, quero fazer o registro. Jansen, estamos sentindo sua falta, Jansen. Aparece aqui outras mais vezes. Enfim, a própria incubadora, a Iagran, é uma das nossas, né, está aqui conosco, participando com a Universidade Federal Rural do Semiárido, dando apoio. E é gratuito, gente. Você pode procurar uma incubadora. Não tem só na UFESA, tem lá na UERN também, o IFRN também tem incubadoras. São ambientes que estimulam, ajudam o empreendedor. Se existe uma coisa que o empreendedor precisa no início da jornada dele, é alguém para escutar, alguém para bater um papo, alguém para trocar umas ideias, é alguém porque a maioria deles são sozinhos, isolados, umas ideias bem malucas e ninguém dá nem aí. A família não ajuda, pelo contrário, a maioria dos empreendedores tem problema na família, porque você tá louco inventar de fazer um negócio desse, principalmente porque as pessoas estão olhando quando o cara está no início. Aí quem está no início, amigo, é chão, amigo, só vê mata, é igual os bandeirantes. Você não acha que os bandeirantes, quando vieram para o Brasil, aquela turma, quando veio de Portugal para cá, para sair cortando mata dentro, a família em Portugal disse, você tá doido, vai para o meio do mato, vai ser morto por aqueles índios, não sabe nem se volta, e realmente muitos morreram. Mas bandeirante, empreendedor é bandeirante. O que é bom para ele é justamente isso, é abrir caminho, deixar o legado dele e deixar uma história, tá aí. Os bandeirantes são desbravadores. Empreendedor é isso, mas no início é só mato. Né? Talvez esse seja a história que todo mundo conta quando diz assim, na empresa quando eu cheguei era só mato. Deve ser uma referência aos bandeirantes quando chegaram no Brasil, né? Depois abriram estradas, hoje o Brasil é desse tamanho por causa deles. Eles foram e foram delimitando, né, o tamanho desse enorme país que nós temos. Ele só é grande, eu repito isso. O Brasil só é grande por causa dos empreendedores. A começar pelos bandeirantes. E hoje ele só está onde está, do ponto de vista positivo, por causa dos empreendedores. Se tem alguma coisa que impede o Brasil de crescer, não são os empreendedores. É uma outra galera, que nem vale a pena a gente comentar aqui, porque eles são uma vergonha do nosso país. É verdade. Nem vou nem citar para não fazer pauta, porque eles não merecem nem um segundo de atenção, de audiência. Mas os empreendedores, essa turma que acorda cedo, e alguns dormem tarde, e alguns nem dormem, porque estão ali na luta, colocando herança em risco, colocando família, casamentos. A maioria das pessoas que tem problema de casamento no Brasil, sabe quem são? São os empreendedores, meu amigo. É difícil acaba ser cônjuge de um empreendedor, de uma empreendedora, porque ele tem que dividir cônjuge com o cliente, com o fornecedor, com, às vezes, agiota. E os filhos, que é o tema que a gente colocou. Empreender é para todos, mas nem todos vão empreender. Porque, por motivos bem óbvios, porque nem todos vão ter fígado. Não vou nem dizer estômago, é fígado, né? Não tem nem coração para aguentar tanta pressão. Então, se você visualiza um país que pode avançar bastante, investe nos Você pode ser patrocinador do programa Sertão Inovador. Ou
O copy de venda difícil, porque eu demorei aqui para falar para você o quão importante é cooperar com os empreendedores. Eu tenho feito isso até. Desde 2002, foi quando eu descobri o empreendedorismo, eu ainda estava na universidade. Quando eu descobri o empreendedorismo em Belém do Pará, dentro da Universidade Federal do Pará, assistindo uma palestra de Fernando Dolabella, desde aquele ano, desde 2002 até hoje, eu nunca me afastei desse tópico chamado empreendedorismo. Porque é comportamento, é por trás do... Você está vendo os atletas que ganham medalha de ouro? Todos são empreendedores. Você vê essas pessoas que batem recorde mundial, são empreendedores, são pessoas que arriscam, vão lá, querem fazer mais, são inconformados, querem fazer a diferença. Você vê uma mãe que dedica sua vida para cuidar dos filhos por décadas e décadas, num lar, numa casa, ela tem que ser empreendedora. É sim. Para dar conta de tanta coisa. Bota os homens para fazer isso, os bichos morriam tudo mais cedo. Faz não, O índice de mortalidade infantil ia ser lá em cima, porque cada um tem seu lugar. Então, empreender não necessariamente é ter empresa, eu sempre falo isso. Empreender, você também pode ter empresa, mas você pode empreender como aluno, como estudante, como professor, como dona de casa, como um empregado dentro de um ambiente. Verdade. Tem uma meta, tem um objetivo, aquilo é relevante para você, faça valer, vá atrás disso, né? Acorde cedo, vá atrás. Isso é uma atitude empreendedora. Isso é o programa Sertão Inovador. Não é só o sertão da região, mas é ser. Ser. Não é isso? É sim. É isso aí. Então, chegamos ao fim de mais um programa. Agradecemos aí a vocês, telespectador. Agradeço ao meu amigo professor Radamés, que está sempre dividindo essa bancada comigo. E eu, sem dúvida, tenho toda quinta-feira aprendido muito. Tanto com o professor, tanto quanto com os convidados, com os entrevistados. E é isso aí. Até a próxima, né, professor? Até a próxima. Valeu.